Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Prazer poder estar com vocês mais esta vez, mais esta noite, e poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez, o convite do pastor Daniel, mandar um abraço para ele, para a esposa, para todos os irmãos que estão acompanhando, essa live nesse dia tão especial, nessa segunda-feira tão especial. Que o Senhor possa falar poderosamente ao coração de cada um de nós. Eu sou o pastor Esdras, sou pastor da igreja Hebron, e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que está na palavra do Senhor, para que nós possamos aumentar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Então que nesta noite nós possamos ouvir a palavra do Senhor, atentar aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações e saber que é Deus que é poderoso para mudar a nossa sorte, que Deus é poderoso para restaurar as nossas vidas e colocar no nosso coração a fé, colocar no nosso coração o encorajamento, colocar nos nossos corações o desejo de realizações. Porque a Bíblia diz que é a Deus que pertence, tanto o realizar, o efetivar de todas as coisas. A Ele pertence o sim e pertence o amém. Então nós estamos nessa noite meditando, prestes a meditar na palavra do Senhor. Eu desejo de todo o meu coração que Deus venha falar aos nossos corações, que Deus venha abençoar a vida de cada um de nós. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os irmãos da Igreja O Brasil para Cristo em Bertioga e pedir que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus possa usar essa comunidade como uma comunidade de fé naquele lugar, porque hoje não é fácil. As igrejas ditas evangélicas se aproximam muito daquilo que as seitas fazem, daquilo que as seitas oferecem, e encontrar uma igreja bíblica, como vocês, não é uma coisa tão fácil. Então que Deus continue preservando a vida de vocês, preservando essa fé, essa união, a unidade de vocês, e que Deus venha fazer com que vocês cresçam na graça, no poder e na sabedoria dele. Amém? Eu coloquei um título na mensagem de hoje, a fé não muda o nome, mas ela transforma a vida. Perdão, a fé, a oração, A oração não muda o nome, mas ela transforma a vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito na Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, uma passagem, são apenas 2 versículos, uma passagem curta, mas que chama muito a atenção de nós, leitores, porque incrustada no meio de uma sequência de genealogia, o Espírito Santo, usando o autor dos livros das Crônicas, resolve registrar a história de um homem. E esse homem teve a história dele registrada aqui, porque a Bíblia diz que ele era um homem ilustre. Ele se tornou um homem ilustre. Então é interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês o primeiro livro das Crônicas, o capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumente a minha prosperidade, que a tua mão me proteja e permita que eu não seja afligido e me livre do mal. E Deus lhe concedeu o seu pedido. Vamos orar um minutinho?
Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que eu quero Te agradecer por esta palavra, Te agradecer pela oportunidade de, junto com os meus irmãos da Igreja do Brasil para Cristo Bertioga, poder meditar na Tua palavra, meu Deus. Que essa palavra venha trazer os nossos corações, ó Pai. Além da revelação daquilo que o Senhor quis deixar registrado nessa passagem, venha trazer também encorajamento, venha trazer esperança e venha trazer fé na vida de cada um de nós. É o que eu te peço nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Então a gente lê um texto, né, os versículos 9 e 10 do capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, falando desse homem chamado Jabes. E a Bíblia diz que ele foi mais nobre, mais ilustre do que os irmãos dele. E relata que ele recebeu esse nome de Jabes porque a mãe dele decidiu batizá-lo com esse nome. Então o nome dele é Gerado em Dor, aquele que traz aflição. A Bíblia não fala tantas coisas porque é uma passagem tão curta, né? São 2 versículos para relatar a respeito da vida desse homem. E nessa passagem tão simples, tão curta, diz que ele recebeu o nome de Jabes, o gerado em dor, ou gerado em aflições, que esse é o significado do nome dele, porque a mãe dele diz que ela o gerou dessa forma. Ele foi gerado em dores, ele foi gerado em aflições. Não sabemos em qual momento. A gente sabe que tem muitas mulheres que sofrem durante toda a gravidez e tem mulheres que sofrem durante o parto. Então a Bíblia não diz se o Jabes, quando era gerado no ventre da mãe dele, trouxe dor e aflição para a mãe dele no período gestacional, né, no período em que ele ficou no ventre dela, ou se na hora do nascimento ela o gerou, o concebeu, né, com muitas dores, e por isso ele recebeu esse nome. Nós sabemos que na cultura hebraica o nome quer dizer muito a respeito da pessoa, né? Então você vai ver o Esaú, quer dizer vermelho, né? E ele tinha o cabelo avermelhado, né? O Jacó, né? Que a gente fala de suplantador, mas na verdade é aquele que vem segurando o calcanhar, né? Dando esse sentido, né? Daquele que vai sempre estar perseguindo e tentando trapacear o outro. Enfim, o Abraão, né? Que ele é Abrão, o pai exaltado, passa a ser Abraão, né? O pai de muitas nações. Então o nome estava muito ligado à vida da pessoa. Então você imagina esse homem chamado Jabes, desde menino, sendo chamado assim, aquele que traz dor, aquele que traz aflição. Talvez ele trazia uma carga sobre a vida dele negativa, né? Talvez ele trazia um pensamento sobre a vida dele de mal, enfim. Mas ele resolve romper com isso. E é interessante que a Bíblia diz que a mãe dele havia gerado outros filhos, que fala que ele era mais nobre entre os irmãos dele, mais ilustre entre os irmãos dele. Então a mãe dele sabia muito bem o que era gerar, né? E os outros filhos não foram gerados dessa forma, mas Jabes foi gerado. E muitas vezes nós pensamos também ou trazemos uma carga emocional, ou de sentenças, ou de palavras, ou de vivências que nós tivemos, que parecem que vão impedir a nossa vida. Talvez você que está nesta noite acompanhando essa live já até ouviu do teu pai, da tua mãe, do teu marido, sei lá, de um amigo de trabalho: você nunca vai dar certo, você nunca, tudo que você faz dá errado, tudo que você põe a mão estraga, enfim. Talvez a gente ouviu essa forma. E Jabes ele carregava isso sobre ele. Jabes ele carregava essa marca negativa de ter esse nome, aquele que foi gerado com aflições, aquele que foi gerado com dor. E dentro desse contexto todo aqui, dessa leitura da Bíblia, nós estamos lendo o livro de Crônicas. A gente não gosta nem de ler muito as genealogias, mas no meio desse texto o Espírito Santo de Deus resolve colocar no coração do autor, falar: lembra de Jabes, registra aí a história de Jabes. E é registrado esses 2 versículos encravados, né, incrustados no meio de toda essa genealogia. Para a gente poder entender esse momento, eles estavam voltando do cativeiro. Eles ficaram cativos na Babilônia
durante 70 anos e agora eles estão voltando novamente para Israel, voltando para Judá, voltando para Jerusalém, para que eles reconstruíssem a vida deles novamente. Então Jabes, ele partindo e sabendo que ele tinha muitas dificuldades, muitos adversários, muitas situações novas que ele teria que enfrentar, ele levando essa carga sobre ele, sabendo que quando ele chegasse no destino dele lá em Jerusalém, a vida dele não seria fácil, porque a cidade, a gente sabe que está escrito lá em Neemias, lá em Esdras, né? A cidade estava totalmente destruída, tinha muito trabalho a ser feito, tinha muita dificuldade, muitos inimigos, muitas aflições a serem enfrentadas. E o que o Jabes faz? A Bíblia diz que ele resolveu invocar o Deus de Israel. Então eu quero falar para vocês o seguinte, meu irmão: no momento da sua jornada, no momento da sua angústia, no momento da sua aflição, sabendo que lá na frente são grandes os desafios, são grandes as dificuldades que vão se levantar contra a tua vida, são muitas as incertezas. O que nós temos que fazer? Invocar o nome do Senhor, clamar, pedir que Deus seja favorável conosco. Você vai lembrar lá que no Êxodo eles estão ali afligidos durante mais de 400 anos, 430 anos mais ou menos, sofrendo a escravidão no Egito. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu a oração deles lá do céu e levantou para eles um libertador, né? Enviou para eles Moisés. Então é esse Deus que ouviu Israel, esse Deus que ouviu Jabes, é o Deus que eu e você servimos, é o Deus que eu e você queremos estar buscando a face desse Deus. Então você, nessa noite, primeira coisa, aprenda com esse homem Jabes, um homem que tinha um nome marcado, né? Aquele que foi gerado em dores, aquele que foi gerado em aflições. Ele foi e ele invocou o nome do Senhor. Que nesta noite nós possamos aprender isso. Todo passo da tua vida, tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você for realizar, pode ser até um momento de lazer, um momento de festa. Não se esqueça de invocar o nome do Senhor, pedir a bênção de Deus. Como o Tiago, né, vai ensinar, falar, quando você vai fazer alguma coisa, fala assim, se Deus quiser. Então a gente tem que colocar Deus à frente de todas as coisas, de todas as situações, de todas as possibilidades. Então faça como esse homem, invoque a Deus em tudo que você for fazer na tua vida, e Deus ele vai te abençoar para a honra e glória do nome dele. Sabe por quê? Porque ele tem uma preocupação com você, porque ele quer verdadeiramente estabelecer a tua vida, firmar a tua vida, encorajar você, te dar fé. Ele deseja que você seja vencedor, ele deseja que você seja realizador, ele deseja que você seja um conquistador. Então foi isso que ele fez. Então a Bíblia continua dizendo que ele pediu para Deus que Deus o abençoasse e aumentasse a propriedade dele, né? Aumentasse os termos dele, alargasse as estacas dele. Então, amados, vamos fazer esse mesmo exemplo de Jabes. Tem alguns irmãos da minha comunidade, da Igreja Hebron, já vi as fotos deles aqui aparecendo também. Então, assim como nós, vocês aí em Bertioga, têm uma grande obra para Deus. Vocês imaginam que Deus colocou a nossa igreja aqui em São Paulo, né, num bairro chamado Hermelino Matarazzo, e colocou vocês aí também em Bertioga. Existe um propósito. Assim como Jabes estava retornando, né, para Israel, retornando para Jerusalém, para que ele tomasse posse das bênçãos, tomasse posse das promessas que Deus havia dado a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mesmo ele diante dos enfrentamentos, tantas coisas, ele sabia que seria grande a luta. Então que Deus abençoe a minha vida, abençoe a tua vida. Que Ele venha alargar os nossos termos, que Ele venha estender as estacas das nossas tendas, que Ele venha aumentar as nossas propriedades. Por quê? Para que nós possamos alcançar as nossas famílias, queridos. Quantos das nossas famílias estão distantes do Senhor? Para que nós possamos alcançar os nossos amigos de emprego, amigos de trabalho. Atualmente eu estou, pela misericórdia de Deus, aposentado, né? Eu era militar, eu me aposentei cedo.
mas eu ainda tenho um ciclo de amizade, pessoas nas quais eu continuo evangelizando. E eu vi aqui dentro do quartel, as pessoas procuravam Deus. Sim, procuravam Deus. Mas você sabe que o homem ele tem uma dificuldade nas coisas fáceis. E eu considero o evangelho uma coisa muito fácil, porque é tão simples. Basta eu apenas crer em Jesus Cristo, crer na obra que ele fez, e eu sou salvo. Então, quando a gente fala essas coisas, as pessoas parecem que não aceitam de coração, porque acham que é uma coisa muito simples. Mas se você fala para ela que ela tem que acender uma vela, se você fala para ela que ela tem que pagar uma promessa, que ela tem que ir numa cachoeira, alguma coisa assim, parece que eles dão mais ouvido e atenção para isso. Então que Deus alargue as estacas da igreja Brasil para Cristo, Bertioga. Que Deus alargue as estacas da igreja Hebron, aqui em São Paulo. Para que nós possamos alcançar mais pessoas, possamos alcançar mais vidas, possamos levar mais o evangelho, sabe, na nossa comunidade, transformando a nossa comunidade. Eu ouvi até uma certa feita, um pastor falando o seguinte: se a sua igreja fechasse hoje, a sua comunidade, onde você está inserido, o bairro onde você está inserido, será que eles sentiriam a falta de vocês? Será que eles iam perceber que vocês não estavam mais lá? Então a igreja ela tem que impactar, ela tem que estar presente na sociedade na qual ela está inserida. Então é uma grande obra, como Neemias diz. Nós estamos realizando uma grande obra. Então que Deus venha alargar as nossas estacas nesta grande obra que nós estamos realizando para o Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado, para que mais vidas sejam alcançadas, mais pessoas sejam abençoadas. Então Jabes ele faz esse pedido, que Deus aumentasse a propriedade dele, que Deus ajudasse ele nessa grande jornada que ele estava fazendo, regressando, né, para a terra dele, para tomar posse daquilo que Deus havia prometido aos pais dele, né, Abraão, Isaque e Jacó. E ele fala mais ainda, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Então, amados, que a mão de Deus nos proteja. Você lembra que está escrito lá no Salmo 91? Que nós somos bem-aventurados quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Então é essa mesma ideia do salmista. É saber que a nossa segurança, que a nossa proteção está totalmente dependente de Deus. Nós não confiamos no nosso braço, nós não confiamos na nossa força, nós não confiamos na nossa capacidade. Por quê? Porque nós somos falíveis, nós somos limitados, nós somos variáveis, né? Nós mudamos. Em Deus não existe sombra de variação, mas nós mudamos. Uma hora nós estamos bem, animados, felizes, dispostos, desejosos de conquistar as coisas, e no momento nós estamos abatidos, tristes, fraquejando. Então, era isso que Jabes sabia. Ele não confiava na força dele, ele não confiava na capacidade, no poder dele, mas ele pede para que Deus, a boa mão de Deus, estivesse com ele e o livrasse do mal, o livrasse dos inimigos, o livrasse das dificuldades. Talvez você esteja lembrando agora aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso, que diz assim: mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, né? Livra-nos da ação do mal. E Deus ele é capaz de nos livrar desse mal, da ação do mal. Então, eu e você, meu irmão e minha irmã, estamos traçando uma jornada, estamos caminhando rumo à nossa Canaã celestial. Nós iniciamos uma corrida, não como o atleta que corre no estádio, mas nós iniciamos uma corrida para uma vida eterna. E que Deus, a boa mão de Deus, esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida, para te guardar, para te fortalecer, para te livrar do mal, para te livrar dos momentos das angústias, dos medos
e das aflições. Era isso que Jabes estava pedindo para Deus. Senhor, me fortalece, me guarda, me protege, Senhor. Porque se o Senhor não for comigo, lembra que Moisés falou? Se o Senhor não for comigo, é melhor eu não ir. Nós também não iremos, eu não vou sair daqui. Então, que nós possamos aprender com esses homens, que nós não demos um passo sem que nós tenhamos a certeza de que Deus está conosco. Que nós não saiamos, não levantemos a nossa tenda sem saber que Deus está conosco, sem saber que a nuvem de Deus se moveu, dando a autorização para que nós tomemos determinadas decisões na nossa vida. E é isso que Jabes está falando. Senhor, que a tua boa mão está comigo, que o Senhor me guarda, porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a sombra à minha direita, é o Senhor que me protege e me livra do mal, Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver do meu lado, se o Senhor não estiver me guardando, como diz o salmista, é em vão o meu trabalho, é em vão eu ir até aquela cidade, retornar para Jerusalém e reconstruir a cidade, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a nossa família, irmão, é em vão o nosso esforço. Então nós temos que pedir para Deus: Senhor, guarda a minha família, que a tua mão esteja sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos, que a tua boa mão esteja sobre o meu trabalho, Senhor, sabe, me prosperando, Senhor, me guardando, me dando sabedoria, me dando discernimento, me dando oportunidades para que eu possa crescer, para que eu possa aproveitar os momentos, para que eu possa, sabe, ganhar almas cada vez mais para o Senhor, para que as pessoas possam olhar para a minha vida e eu ser um referencial para a vida das pessoas. Então é isso que Jabes está aqui pedindo. E ele continua, né? E a Bíblia fala assim: e Deus lhe concedeu o seu pedido. Então, irmãos, Jabes, ele não aceitou essa condição de ser um homem de dor, um homem de aflições. E talvez você e eu até pensamos um dia que nós estávamos sentenciados a sofrer. Nós estávamos determinados a não sermos felizes por situações que nós enfrentamos na vida, por necessidades que nós passamos no passado, por limitações, privações. Mas isso não determina a minha vida, não determina a minha história. Talvez nós recebemos muitos xingamentos no passado, alguns apelidos até que não merece nem ser repetido. E às vezes a gente para e pensa: poxa, mas falaram isso de mim, pensaram isso de mim, eu sou incapaz, eu não consigo prosperar nas coisas, eu não consigo ir adiante das realizações. Mas a gente olhando para esse homem Jabes, que não olhou para isso, que não olhou para aquilo que a própria mãe dele colocou nele, que ele era um homem gerado em dores, um homem gerado em aflições. Ele resolveu buscar o Senhor. E ele buscando o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor concedeu o que ele pediu. Sabe, amados, nós acabamos esquecendo do poder da oração. A oração, ela não vai mudar o meu nome, não vai transformar o meu nome, mas ela vai mudar a minha vida, ela vai transformar a minha vida, ela vai transformar a minha história. A igreja hoje em dia perdeu muito a referência, perdeu muito a fé. Por quê? Porque a gente não ora mais, irmãos. A gente deixa a vida fluir do jeito que ela vá fluindo. Nós esquecemos que quando nós falamos com Deus, Deus ele pode ouvir a nossa oração. Você vai lembrar que Tiago fala assim: a oração de um justo muito pode nos seus efeitos.
Qual que é o teu medo? Qual que é a tua aflição? Qual que é a tua necessidade? Qual que é a dúvida? Qual que é a impossibilidade que se apresenta diante de você nesta noite? Faça como esse homem Jabes. Ele invocou a Deus. Ele apresentou as petições diante do Senhor. Que o Senhor o abençoasse, que o Senhor estivesse com ele, que o Senhor o prosperasse. E Deus ouviu a oração de Jabes. Será que o ouvido de Deus está tapado para não ouvir as nossas orações nessa noite? Será que os braços do Senhor estão amarrados para que Ele não possa nos abençoar? Será que Deus está deverasmente ocupado para que Ele não possa olhar para mim e para você e atender o meu e o seu clamor? Eu sei que a Bíblia, o salmista diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Deus sempre vai ouvir a nossa oração. Deus sempre vai ouvir o nosso clamor. Basta a gente crer, basta a gente colocar no nosso coração. Essa oração que Jabes fez foi uma oração segundo a vontade de Deus. Perdão, irmãos, entrou uma ligação, depois eu retorno a ligação para a pessoa, perdão. Então, Jabes ele fez uma oração segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Qual foi a oração desse homem? Que ele o abençoasse, que ele prosperasse, que ele o guardasse. Então, eu quero deixar para você essa mensagem nessa noite. Ele tinha tudo para dar errado, porque já no lar dele, os irmãos dele o viam assim. Um homem que foi gerado em sofrimento, em aflições, em dor. A mãe dele o via dessa forma. O pai o via dessa forma. Os amigos também os viam dessa forma. Não importa a maneira que as pessoas te veem. Não importa aquilo que a vida apresentou para você. O que importa para mim e para você nesta noite é a forma que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, olha e diz a nosso respeito. Então que nós possamos clamar a Deus e pedir que Ele venha nos abençoar. E eu tenho certeza que Deus vai nos ouvir, que Deus vai ser favorável ao nosso respeito e que Deus vai nos abençoar. Essa é a palavra que Deus pediu para eu compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero agradecer ao pastor Daniel, todos os companheiros dele de ministério, as irmãs que nos acompanharam nessa noite, os irmãos da minha igreja que também assistiram essa pequena ministração. E eu peço que Deus abençoe você poderosamente. Vamos aprender com Jabes e vamos colocar em prática aquilo que ele fez. Vamos orar? Pai eterno, santo e Deus todo-poderoso. Pai, talvez este meu irmão, essa minha irmã, nasceu num lar disfuncional, nasceu numa situação precária, nasceu dentro das impossibilidades que a vida podia apresentar a ele e a ela. Mas eu te louvo porque aquilo que é impossível ao homem é possível ao Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. E cada um de nós fomos gerados, ó Pai. E a Tua palavra diz que no Teu livro o Senhor escreveu os nossos dias. O Senhor conhece cada um deles, eles são demasiadamente maravilhosos, ó Pai. Então, se alguém trouxe uma sentença, se houve alguma barreira, alguma impossibilidade, nós não estamos apegados a esta informação, ó Pai. Nós estamos apegados na Tua palavra, sabendo que tudo é possível ao que crê, sabendo que o Senhor é um Deus que responde o nosso clamor, que ouve a nossa oração, sabendo que o Senhor é um Deus que deseja nos abençoar, que deseja derramar sobre nós da Tua bênção, da Tua graça, do Teu poder. Deus Santo, de poder e de glória, eu peço que o Senhor venha abençoar nesta noite cada vida, cada irmão, cada irmã,
que junto comigo, ó Pai, se coloque em oração diante do Senhor, pedindo para que o Senhor venha abençoar. Abençoa a nossa entrada e abençoa a nossa saída. Abençoa o nosso deitar, abençoa o nosso levantar, Pai. Abençoa o nosso trabalho, abençoa o fruto do nosso trabalho. Abençoa o nosso casamento, ó Pai. Abençoa a nossa família, as esposas, os maridos, os filhos. A tua palavra diz que nós somos bem-aventurados, felizes, que as tuas bênçãos estão sobre nós, como diz lá no Salmo 128. Feliz, bem-aventurado, abençoado é o homem e a mulher que teme ao Senhor. Então a nossa família é uma família abençoada, Pai. Ainda que nós sejamos simples e humildes, e até possamos morar em casas humildes, mas nós seremos ilustres, como diz a tua palavra. Jabes foi mais nobre, foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Que nós tenhamos nobreza, Pai, no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, nas nossas realizações, ó Pai. Que nós tenhamos, ó Pai, essa proeminência, Pai, de sermos reconhecidos servos do Senhor. Abençoa o nosso trabalho, Pai. A nossa jornada é uma jornada longa, Pai. São muitos os inimigos que se levantam contra nossas vidas. São muitas situações que se levantam contra nós, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que a tua graça, a tua bênção, a tua mão esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa ir à frente, ó Pai, abrindo os termos, alargando as estacas das nossas tendas, ó Pai, para que nós possamos ministerialmente crescer, para que nós possamos intelectualmente crescer, para que nós possamos, de uma maneira próspera, crescer na nossa vida financeira, Pai. Eu te peço, no nome de Jesus Cristo, põe paz no nosso coração, ó Pai. Aquele que não tem paz, aquele que não tem tranquilidade, aquele que não consegue dormir por causa das preocupações, ó Pai. A tua palavra diz que o teu filho é o príncipe da paz. Que a paz que excede todo entendimento venha guardar a nossa mente e o nosso coração. Que nós tenhamos paz, paciência, para que nós possamos aguardar, como o salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Que nós venhamos esperar com paciência e saber que o Senhor, ó Pai, vai agir na nossa vida. Assim como Jabes clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a oração daquele homem, nós clamamos ao Senhor nesta noite, ó Pai, segundo a tua vontade. E sabemos, ó Pai, que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Te peço mais uma vez que o Senhor abençoe a vida do pastor Daniel, da irmã Soraya, dos filhos dele. Que o Senhor abençoe a vida dos ministros desta igreja, o Brasil para Cristo, de Bertioga, a sua esposa e os seus filhos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o ministério de louvor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o ciclo de oração. Que o Senhor abençoe, meu Deus, os diáconos dessa igreja. Cada irmão que tem colocado a mão no arado. E abençoe também aqueles que são participantes, ó Pai. Que participam presencialmente, orando, contribuindo, ajudando, ó Pai, no ministério do serviço, que o Senhor venha abençoá-los poderosamente, ó Pai. Que essa igreja seja mais ilustre, mais nobre que as demais igrejas de Bertioga, Pai. Porque essa igreja é uma igreja bíblica, que guarda a Tua palavra, que te ama, meu Deus. Abençoe também os irmãos da igreja Hebron, que nos acompanha nessa noite, a nossa comunidade, ó Pai. Nesse novo tempo que nós estamos no Danfer, que nós possamos não somente, meu Deus, bater as nossas estacas naquele chão, naquele solo, mas também alargar as estacas da nossa tenda, meu Deus, para que nós possamos marcar a nossa presença naquele lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Deus abençoe poderosamente. Obrigado, por mais essa oportunidade. Semana passada eu ia participar com vocês, mas eu tive um momento de um mal súbito aqui, Pedi para o pastor Daniel ter paciência, comigo, que em breve eu estaria com vocês novamente. Então, para mim é um grande prazer poder contribuir
com esse ministério, né? Poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu não conheço os irmãos da igreja, né? Conheço o pastor Daniel, a irmã Soraya, a filha, o filho. Eu sei que oportunamente eu vou estar com vocês aí para poder falar igual o Jó, né? Antes eu ouvia, né? Eu os conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos os veem, né? Que eu possa, um momento desse, estar junto com vocês. Obrigado de coração a todos, que vocês tenham uma boa noite, né? Hoje é o segundo dia da semana, né? Que essa semana seja uma semana de bênçãos, uma semana de conquistas, uma semana de realizações. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um beijo no coração de cada um de vocês. E mais uma vez, obrigado, pastor Daniel. Que Deus abençoe. Que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com a igreja Hebron, agora e para sempre. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Uma boa noite e até breve. Fiquem com Deus. Deus abençoe.